Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um Patrício Podcast, né? Esse podcast que tem o objetivo de te aproximar de Deus, te colocar mais perto, né, de Jesus, dos seus ensinamentos, os ensinamentos da Bíblia, que é o nosso manual de fé. E como eu sempre falo aqui de forma prática, eu tenho falado para vocês que eu creio, né, que a Bíblia, né, contém um manual de fé que nos faz viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E principalmente, Jesus, como ele mesmo disse em João 10:10, ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. E ela só pode ser abundante se a gente seguir os princípios da Bíblia. Então, bem-vindos aí ao nosso... Acho que eu já até perdi as contas. 12º episódio. Não é o 13º, não? Não, 12º episódio. Se eu tiver errado, eu acho que é o 13º, hein, gente? Mas a gente está muito feliz porque até aqui nos sustentou o Senhor. E como sempre, né, eu peço para vocês aí, não se esquece de curtir, não se esquece de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar com pessoas. A gente conta com vocês, com a ajuda de vocês, com o auxílio de vocês. Se esses conteúdos que a gente tem gravado, que não é mole de gravar, não é fácil de gravar, requer um investimento, requer investimento não só financeiro, mas de tempo, tem abençoado a sua vida? Compartilha com mais pessoas, com mais vidas, para o nome do Senhor ser glorificado. Do meu lado eu tô com a minha esposa. E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos muito felizes, como tenho dito, com o que o Senhor tem feito. Estamos com um convidado de peso hoje, para a glória de Deus. Então, já vou te pedir para você seguir a gente lá no nosso Instagram, @patricio.podcast. Se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, curte, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas e outras vidas vão ser alcançadas. É isso. E hoje, como a gente bem falou, estamos recebendo aqui um convidado de peso, alguém que vai edificar muito a sua vida nesse bate-papo. A gente estava conversando aqui antes e já fomos ali, né, edificados pelo pouco que conversamos aqui também sobre a mesa. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Ele é pastor, né, da ADVEC, da nossa igreja, da ADVEC Recreio, nosso pastor também, né? É uma bênção. Ontem, inclusive, recebemos uma palavra de Deus. Então, hoje vai ser, assim, dupla honra, né? Porque ontem já recebemos uma palavra de Deus e hoje também seremos aqui muito ministrados aqui. Ele é casado com a Tayane Viana, né? Que bênção. Já vi que vou ter que trazer ela aqui um dia. O senhor vai fazer essa ponte aí em nome de Jesus. Tayane Viana, ele é pai do Theo, pai da Maite. Receba, gente, com muito carinho, com muito aplauso aí, com muita honra, a vida do pastor Miguel Viana. Fala, gente, passando aqui já primeiro para agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aí ao Diogo, a sua esposa, obrigado pelo convite, pela honra da oportunidade de estar aqui no Patrício Podcast. Eu tenho certeza que esses conteúdos têm abençoado vidas, pessoas, famílias, e eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Amém. Eu já quero que você que está nesse podcast, curte aí realmente, compartilha, comenta, envia para alguém. Sua rede social não foi feita para enviar só meme, só fofoca, não. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa e eu tenho certeza que esse aqui será um dia abençoado por Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, então eu já quero começar, vou ser redundante agora, começar pelo início. Eu queria, cara, conhecer, né? Acho que o público também, pode ser que tenha alguém aí que não conhece a sua história a fundo, assim, né? Como iniciou, etc. Mas como que começou a sua caminhada com Jesus, assim, né? Como começou a sua caminhada, teu relacionamento com Deus, né? Como que é a sua história? Você veio de lar cristão, não veio de lar cristão, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, o início já é um início muito profético. A minha mãe, ela foi a um culto. Eu sempre faço questão de lembrar isso. É um episódio muito marcante para minha vida. Ela vai a um culto do apóstolo Miguel Ângelo. Não sei se você lembra dele, um apóstolo que é português. Sim, lembro. Tem um programa na rádio muito conhecido, o apóstolo Miguel Ângelo. E quando ela vai a esse culto, ele chama ela e libera para ela uma palavra dizendo que ela seria mãe de um menino e que esse menino seria pregador. Caraca. E que esse menino pregaria nos 4 cantos da terra. Só que até então ela nem grávida estava, ainda não tinha planos para ter filhos, mas ela guardou essa palavra no coração dela. Passou um tempo e ela engravida, um momento assim muito difícil da vida dela, mas ela engravidou. E quando ela fez todos os exames para saber como é que estava, ela viu que era um menino.
E ela lembrou dessa profecia do apóstolo Miguel Ângelo e colocou o meu nome de Miguel Ângelo também. Caraca, maneiro. Meu nome é Miguel Ângelo de Oliveira Alves Viana. Caramba. Viana é o último, né? E aí ela recebe essa palavra, guarda no coração dela. Eu sou nascido e criado dentro do Evangelho, desde berço. Muito tempo da minha vida frequentei a escola bíblica dominical, ainda frequento, né? Agora é a escola da palavra. Escola da palavra. Mas nascido nesse meio. E aí, durante muitos anos da minha vida, eu, mesmo tendo uma palavra, que seria um pregador, um profeta, comecei a querer seguir os meus sonhos, que é o comum de um jovem, de um adolescente, ainda mais carioca, de ser jogador de futebol. Eu acredito que de 10 homens que estão vendo esse podcast aí, uns 7 tentaram seguir essa carreira. Eu também tentei. Eu cheguei perto, passei por alguns times na categoria de base. Mas Deus tinha planos para mim até mesmo antes de eu nascer. E aí, quando fiz 18 anos, voltei a morar no Rio de Janeiro, que até então eu estava em Resende, onde, num retiro de jovens, num encontro de jovens da Batista Nova Filadélfia, em Vila dos Teles, do pastor Eli, a minha chamada reacendeu novamente e eu recebi de Deus essa carga e voltei a ministrar a palavra de Deus. Eu já tinha ministrado a primeira vez com 8 anos de idade. Lembro até hoje, a mensagem foi sobre Davi, no culto de crianças, lá perto do Trio de Ouro, em Vila dos Teles. Eu não esqueço esse dia. Meu Deus, lembro até onde foi. Congresso de crianças, eu ministrei sobre Davi e comecei ali. E com 18 anos, esse chamado voltou a arder na minha vida. E até hoje, com 29 anos, eu tenho exercido aquilo que Deus me chamou para ser, que é um pregador, levar as boas novas por onde eu passo. Glória a Deus. Como as palavras se cumprem, né, de Deus, né, cara? Eu lembro que Deus falou para Jeremias: o que você vê? Aí ele fala: vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: vistes bem, né? Porque eu velo para cumprir com a minha palavra, né? Velar é alguém que fica ali, né? Esperando que ela se cumpra, fazendo com que ela... Isso é forte, né? Porque tu recebeu... Na verdade, sua mãe recebeu uma palavra profética. Sim. E depois você, né? Hoje, pregador, prega nos 4 cantos aqui do Brasil, fora do país. Sim. Cara, que incrível, né? Uma palavra profética se cumprindo, né? Se concretizando, né? Se realizando na vida da sua mãe, né? Não foi nem propriamente isso especificamente para você, né? Começou antes de mim. E tem até esse texto de Jeremias, ele fala para Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre da mãe, né? A gente tem uma sensação que 1:5, Deus, né, vai lá, forma alguém no ventre, e depois ele dá um senso de propósito para aquela pessoa. Sim. Não. Ele, na verdade, antes de gerar, ele já gera alguém para um propósito, né? Para um tempo profético. Eu tenho até dito isso para o Senhor. Eu falo: Senhor, se o Senhor me gerou esse tempo, esse é o tempo profético que o Senhor tem pra mim, de alguma forma. Com certeza. Eu vou alcançar a vida, como você falou, né? Hoje eu tô alcançando a vida, estou vivendo o tempo profético, né? Aquilo que Deus te nasceu, né? Te fez nascer pra ser, né? Deus ele não muda planos e não é pego de surpresa. Eu sempre digo isso. Às vezes alguém começa a ministrar há pouco tempo, ou alguém entende o chamado dele há pouco tempo, mas isso tudo já estava por Deus determinado há um tempo atrás, né? A Bíblia diz que o cordeiro, que seria o sacrifício, já estava pronto antes da fundação do mundo. Então, antes do problema começar com Adão, o perdão já estava preparado por Deus, né? Antes do problema começar, Deus já tinha a solução. Então, ou seja, Deus não é pego de surpresa, né? Eu já estou liberando algo para quem está assistindo aqui esse podcast e recebeu muitas promessas de Deus, muita palavra de Deus. Eu sempre digo isso, e não é clichê de quem prega ou de um pastor. O que Deus fala não tem a ver com aquilo que a gente está vivendo nunca. Deus ele não vai te dar uma promessa que está se encaixando com a sua realidade, assim, cara, realmente isso está se encaixando com o que eu estou vivendo. Não. Quando ele falou para minha mãe que ela teria um filho, um homem, e ela nem grávida estava, vivia uma vida totalmente longe de Deus. Então, assim, Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar. E talvez você tenha ouvido tanta coisa de Deus: eu vou te honrar, eu vou fazer, eu vou abrir, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua sorte. E se você olhar para o teu momento hoje, nada combina. É justamente assim que Deus trabalha. Eu creio que todas as promessas de Deus, tanto para mim quanto para a nossa vida, estão de pé e vão se concretizar para a glória dele. Amém. Isso que você falou, pastor, sobre
a promessa de Deus se cumprir, né? Eu percebo também que existe uma participação nossa, né? Sim. Como que foi isso na sua vida, né? Como você percebe que o seu posicionamento, né? Que o seu relacionamento com Deus, ou a maneira como você, né, se posicionou diante da vontade de Deus, diante do chamado, influenciou para que, de fato, a promessa se cumprisse, né? Porque muita gente fica nesse questionamento, mas a promessa é absoluta? Ela se cumpre independente? Não. O que você acha sobre isso? Como que foi isso na sua vida? Nós aprendemos, não com a Bíblia, né, mas até por um tempo, a gente cantou muito tempo que quem tem a promessa de Deus não morre não. Vigia não pra tu ver. Mas morre sim. Quantas pessoas eram para ser pastores, Cheio de promessa. ministros, e infelizmente morreram. Quando eu digo que as promessas de Deus se cumprem, é que Deus fará a parte dele na nossa vida. Porém, como foi muito bem lembrado aqui, a nossa parte cabe a nós fazer. Por exemplo, Deus fala pro Diogo, eu vou te fazer um pregador, um ministro de evangelho. A promessa é de Deus, ele vai fazer. Agora, cabe a ele estudar, se dedicar, ter tempo para isso, se envolver com as coisas de Deus. Não adianta Deus fazer uma promessa para todos nós e nós não nos enquadrarmos no padrão que a promessa pede. Eu sempre lembro, toda vez que Deus fala de promessas na Bíblia, as pessoas tiveram que andar justamente de acordo com o prometido. E uma das provas que dá para morrer sem viver promessas, Moisés, né? Só viu a terra, mas não conseguiu adentrar nela. Então, se você tem uma promessa de Deus, como foi muito bem dito aqui e lembrado, se comporte como tal, ande como tal, invista no seu ministério, invista na sua empresa, ande como alguém que tem uma promessa. Não ande como alguém que pensa assim, não, Deus falou, vai acontecer absolutamente. Negativo. Ande de acordo com o padrão que a promessa peça para que você ande. É isso que eu creio, é isso que eu acredito. E como que isso se deu, pastor, para você, né? Porque você, com 18 anos, você falou que começou a pregar, né? E a gente vê os jovens, né, vendo a vida... cheio de promessas. E como que, né, na sua juventude, você percebeu, não, eu preciso me posicionar, esse é o tempo de deixar minha vida. Como é que foi isso? Não foi tão simples, né? Que é uma idade muito desafiadora, principalmente para quem é jovem, 18 anos. Mas eu via a vida que eles levavam e para onde eles estavam se encaminhando e eu não queria partir para esse lado. Eu queria realmente cumprir aquilo que Deus tinha para minha vida. Então eu me dedicava, estudava. Claro que eu tinha tempo de qualidade. Inclusive, se você é jovem e tá assistindo esse podcast, tenha a maturidade para você discernir o seu tempo. Como assim, pastor? Assim como não é para você ficar o dia inteiro disperso, também tenha seu tempo de qualidade com seus amigos. Eu, particularmente, eu gosto de jogar futebol toda semana que eu posso. Né? Não que eu jogue bem como o Diogo, mas eu tô lá. Eu tô lá para me divertir. Pereba. Uma das coisas que mais pode impactar a vida de alguém é justamente ela ter passado a vida inteira com a mente fechada. E acontece muito no nosso meio. Quando ela chega a uma certa idade, ela pensa assim, cara, eu não vivi nada. E ela fica... Então, assim, tenha a maturidade para você entender. Claro, não ferindo a Bíblia e não ferindo o que Deus tem para você. Tenha tempo para você de qualidade também, mas também tenha tempo para as coisas de Deus. Não é aquele cara que... eu quero ler a Bíblia em 6 meses. Ele lê, mas ele não entende nada do que ele está lendo. Não tem qualidade, né, na leitura. Tem qualidade. Tenha tempo para que você tenha as coisas de Deus, mas também tenha tempo para que você viva a sua juventude, claro, da maneira certa e nos propósitos de Deus. Eu tive que parar muito tempo da minha vida. A galera comprava uma roupa nova e eu comprava um livro. A galera ia para algum lugar e eu comprava mais um livro. A galera passeava e eu pagava um curso de seminário, alguma coisa. Então eu tive que investir. Hoje, eu estou começando a colher os frutos dos investimentos que eu fiz quando eu tinha 18, 19, 20 anos. E mais do que isso, né? Tu também se evitou uma frustração na tua vida, né? Sim. Porque a gente até falou sobre isso, né? Não vou lembrar o episódio agora, mas foi com o pastor Bruno Santos, nosso pastor. Sobre direção, sobre missão, sobre... Enfim. E a pessoa que vive longe da direção de Deus para a vida dela, ela vive uma vida frustrada, né, cara? Com certeza. Tu poderia... Você ou qualquer jovem, né, que até tá assistindo a gente aí, tem uma missão, tem uma promessa de Deus, mas se estiver vivendo longe daquilo que Deus falou para ela viver, ela vai viver uma vida de frustração, né? Então, eu acho que isso também é importante. Fora também os frutos que você
vai colher não só aqui, como você mesmo disse, já está colhendo aqui, tem que colher, e vai continuar crescendo essa colheita, eu tenho certeza, mas na eternidade, né? Por estar obedecendo a uma voz de Deus. Agora, eu achei interessante uma parada que você falou sobre a questão de tá indo meio que na contramão do que as pessoas estão fazendo, né? E foi basicamente isso que você falou, e eu percebo, pastor, que muita gente, ou melhor, a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas que têm sucesso naquilo que Deus chamou elas para fazer, seja o que for, meu irmão, geralmente elas vão na contramão. Sim. E uma das coisas que eu acho interessante nessa questão de você ter sucesso em algo que você faz, e eu vejo que muita gente faz isso, e eu queria saber de você, o que você acha sobre isso, andar com pessoas mais velhas do que você. Provavelmente você fez isso na sua juventude. Sim, com certeza. Né? A galera, né, andando com jovens ali, jovens e jovens, e você talvez andando com pessoas mais velhas, com mais experiências, com mais sabedoria. E eu tenho falado isso com alguns amigos. Eu falo, cara, eu nunca gostei de andar com pessoas da minha idade. Sempre gostei de andar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque eu via muita sabedoria nelas. Então eu via que, tipo, coisas que elas já erraram no passado, eu poderia estar vivendo agora e começando a errar agora. Mas aprendendo com elas, eu não erraria. Entende? Ou até mesmo desfrutaria de alguma coisa que eles desfrutaram no passado ou estão desfrutando agora por conta de algo que aprenderam e eu posso aprender agora com eles. Então, como é que você acha e o que você diria para o jovem que está assistindo a gente, alguém que está assistindo a gente, sobre essa questão de relacionamento? Pessoas, com quem eu ando? Ando com pessoas que têm mais sabedoria e tal. Sobre relacionamentos para o ministério, para o propósito de Deus na nossa vida, a importância disso. Bom, eu acredito que todo relacionamento de Deus, ele é um relacionamento que te faz crescer. Se você com certeza já teve essa experiência, vocês no caso, se você passar um dia com alguém que está longe de Deus, vai passar um dia e ele não vai falar de Deus em nada, claro, oração, nada, leitura, nada, propósito, nada, vai falar de coisas carnais. Agora, você passa meia hora com alguém que é de Deus, você diz assim, eu preciso ler mais, preciso orar mais, preciso estudar mais, preciso me consagrar mais. Então, assim, são decisões que nós precisamos tomar na caminhada. O problema é que é mais conveniente estar com as pessoas que estão na mesma idade, no mesmo nível, que o assunto é o mesmo, aquela galera que está ali, do que você querer andar com alguém que já chegou. Eu lembro sempre do que Deus disse a Isaac. Deus falou assim para Isaac, Isaac, não desças ao Egito. E por que essa fala foi muito específica? Porque o pai dele tinha descido ao Egito. Em Gênesis 12, 13. Então, o que Deus está dizendo para Isaac? Isaac, alguém já errou antes de você. Então, não repita o erro na sua jornada. Forte. O fato do pai dele ter descido trouxe problemas para o capítulo 13, depois, entre Ló e Abraão, enfim. Então, é justamente nesse molde que eu procuro pensar. Quando você anda com alguém mais velho, esse alguém mais velho, mais experiente, que já está onde você quer chegar, e no percurso errou, pode te dar esse conselho. Não desça por Egito, não faça isso, não ande com isso. Só que você ter essa maturidade de querer estar com pessoas que já estão mais distantes, é para quem tem coragem, cara. E para quem tem humildade também, né, pastor? Eu acho. Eu preciso aprender. Só que a nossa galera, infelizmente, assim, muitos, eles não querem ter essa maturidade de sentar e dizer assim, não, eu preciso aprender com fulano, ciclano. E às vezes o cara não conquistou nada ainda, né, irmão? Nada. E aquela briga, a galera que não tem nada, dando conselho pra quem não tem nada, que não chegaram a lugar nenhum. Isso é muito ninguém vai a lugar nenhum, é isso aí. Nossa, isso aí é muito bom, mano. E são pessoas que não querem aprender, não querem ouvir. Eu lembro uma vez, com certeza ele vai assistir isso aqui, o pastor Bruno Santos, eu falei assim pra ele, hoje eu vou te levar pra jantar. E aí nós estávamos ainda na posse. Ele tinha um restaurante que eu gostava muito, que era dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. E era moda jantar lá, um restaurante que todo mundo ia. Quando nós chegamos lá nesse restaurante dentro da comunidade, tinha uma fila gigante assim até a praça, era muita gente na fila. E era uma comunidade. E aí o pastor Bruno, claro, né, um ambiente que ele está acostumado aí, ele falou assim, deixa eu te levar para jantar hoje, semana que vem você me leva. Falei, fechado. Aí saímos dali, entramos na Ilha do Governador e fomos no restaurante que tem ali. Não, do lado do Mocelinho, de peixe. Siri do Galeão, Siri da Ilha, alguma coisa assim.
E aí nós jantamos, uma comida maravilhosa. E ele disse assim pra mim, Miguel, eu vou te fazer uma pergunta e dependendo do que você me responda, muita coisa vai ser dita aqui. Ele disse, você prefere que eu desça o meu nível pra te acompanhar ou que você suba pro meu pra me acompanhar? Nossa, que pergunta. Esse tipo de pergunta, entre quem não chegou a lugar nenhum, não é feita. A galera tá ali, conformada. Então, aquela pergunta mudou não só meu ano, mas como mudou toda a minha trajetória até o dia de hoje. Nossa. Então, esse é o time que a galera tem que ter para justamente transicionar de nível, de fase. É saber que quem tá em cima já tá vivendo num fluxo, não pode parar o fluxo dela para ficar. E é você que tem que subir, crescer, aprender. Então, que Deus te dê amigos assim. Amém. Que não fiquem ali toda hora, sabe, descendo para te acompanhar, mas que te façam subir para que você possa alcançar lugares maiores. É o que disse Elias para Eliseu. E eu já termino esse assunto por aqui. Olha o que Elias falou para Eliseu. Se tu me vires subir, te dou a capa, te dou a unção, te dou a bênção. Olha como é que a unção, a bênção foi transferida. Olha o que ele falou. Se tu me vires subindo. Então, quando você está disposto a ver a subida, a ver o crescimento, você também se coloca numa posição de ser usado, de subir também, de transicionar. De crescimento também, né? E eu acho que isso tem a ver com essa coisa, né, como a gente estava falando, de você ser humilde a ponto de você entender que você precisa servir, né? Você precisa aprender. E tem um termo que o Diogo usava muito comigo e eu odiava, ficava com raiva mortal dele como ele falava isso. Que ele falava assim, às vezes, ele falava, cara, às vezes você tem um pensamento medíocre. Aí aquela palavra me soava agressiva, né, cara? Medíocre? Que coisa absurda. Aí eu fui pesquisar o que era medíocre, né? Na verdade, medíocre é o mediano. Mediano. É aquele que tá ali no nível de todo mundo, né? Igual você falou, o restaurante às vezes nem era isso tudo, mas todo mundo tá indo, eu vou também. E eu percebo que a gente vive numa geração assim, né? As pessoas não sabem nem por que estão indo, nem o que tem de... às vezes nem é bom, elas só vão. Pela moda. Porque tá todo mundo indo. E aí, eu tenho dito isso pro Senhor também, sabe? Eu penso que se a gente quer realmente viver o plano, o propósito de Deus, o que ele tem é extraordinário, não é medíocre, né? Não é mediano, não é equiparado, né? Então eu sempre falo isso pro Senhor, eu falo, Senhor, se o Senhor quer fazer algo, então que seja extraordinário, que me tira desse lugar de mediocridade, né? De ser igual a todo mundo, né? E eu vejo que vocês têm vivido isso, né, na vida. Eu vejo sua família, sua esposa também, vocês têm vivido isso, né? Esse avançar de Deus, né? Essa expansão, né? O crescimento, tudo. E como que vocês perceberam, né? Qual foi o momento que você percebeu, cara, é isso, né? Você até citou a questão do pastor Bruno, né, cara? Você precisa subir de nível, você precisa mudar. Mas assim, como família, né? Vocês disseram, cara, não. Porque eu acho que tem que ter essa concordância também, né? Eu acho que a gente tem vivido, né, amor, essa experiência. A nossa vida mudou muito depois que o jogo encaixou na minha cabeça o que era medíocre, né? O que realmente é um pensamento que não cresce, que não desenvolve, tem que vender né? pra sua casa primeiro, né? Como que vocês, assim, né, romperam com isso, assim, né? Ela também veio de uma raiz muito humilde, assim como eu. Mas a nossa maior mudança até o dia de hoje... eu digo que foi a mudança de mente. Uau. As pessoas estão muito atreladas, às vezes, às coisas financeiras, materiais. Mas a maior riqueza que eu e a minha casa conquistamos até hoje foi a mudança de mentalidade. Irado. É, forte, é verdade. Eu acho que é uma coisa assim... Não tem a ver com dinheiro, né, mano? Não tem preço, mas tem muito valor para os dias de hoje. E eu digo isso sem medo de errar. A coisa mais valiosa que nós podemos ter aqui na vida terrena é a nossa mentalidade mudada. Irado. Porque com uma mentalidade diferente, você alcança lugares, posições, fases que o dinheiro talvez não compre. Tem muita gente que tem muita matéria, mas que a mentalidade dele é muito fechada. Bom. Quando você tem uma mentalidade de Deus, uma mentalidade aberta, quando você começa a fluir, e foi o que nossa casa conseguiu transicionar. Eu, minha esposa e meus filhos, né? Nós começamos numa casa que só tinha um quarto e era no 3º andar. Um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. Pra todo mundo se virar. E ali nós começamos. Mas sempre querendo aprender, dispostos a crescer, dispostos a evoluir. Não foi fácil, foi difícil. Mas assim, quando a nossa mente começou a abrir para as coisas de Deus, também para a vida,
quando conseguimos mudar, transicionar e sair da mediocridade, as coisas começaram a fluir mais fácil, né? Hoje nós temos um network, nós temos mesas que são muito abençoadas. Então, assim, a mudança de mentalidade foi o passo principal para que a minha casa pudesse viver coisas maiores. Assim como você disse, que quando você entendeu que era isso, através do Diogo que foi usado por Deus para a sua vida, quando nossa mente abre, tudo começa a fluir muito mais fácil, né? Eu falo muito isso também, sobre essa questão da mentalidade, cara. A galera acha que é papinho de coach, mas não é, cara. É bíblico. Pô, Romanos 12 fala sobre isso, né, cara? Renovai-vos, né, se eu não me engano. Pela renovação do pela transformação do vosso entendimento. Então, a gente tem que ter esse entendimento transformado sempre, né? E a gente precisa aprender, cara. Se a gente cria uma estrutura de pensamento, como eu vejo muitas pessoas assim, você até citou isso, uma estrutura de pensamento rígida, que... Cara, não aprendo com ninguém, já sei tudo. Mano, tu vai viver uma vida de fracasso pro resto da tua vida. Agora, se tu, tem humildade de sentar com alguém na mesa, e às vezes até mais nova do que você, cara, né? Mas tem mais sabedoria do que você, já viveu mais coisas do que você, sei lá. Você sentar, ser humilde pra ouvir, mano, esquece. Você vai aprender muito, vai evoluir muito, como você falou, vai crescer muito. Então, assim, tem muita gente, pastor, que às vezes não evolui, às vezes tá até com uma vida espiritual boa. Cara, o cara tá voando, desce monte, sobe monte, tá cuspindo fogo, vai pros cultos, consagração, jejum, oração. Mas o cara não cresce, cara, não rompe na vida dele ministerial, na vida dele profissional, negócios, na família tá um caos. Por quê? Porque nem tudo aí, tô jogando a bola pra tu dar um chute, mas nem tudo é espiritual, correto? Você pregou ontem, né? Que eu preguei ontem. Cara, nem tudo é espiritual. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque tem gente que acha que vai resolver tudo na vida, no espiritual. Eu acredito que o espiritual, aí eu tô dando a minha opinião, ele é o principal, se não tiver alinhado. O espiritual rege o natural. Rege o natural, e a gente sabe que se o espiritual, o seu relacionamento com Deus não tiver alinhado, o restante pode vir a desabar, e é o principal. Mas, irmão, me fala aí, essa galera que acha que tudo vai ser resolvido no espiritual, isso é verdade ou não é? Cara, é um assunto um pouco polêmico, né? Opa. Mas eu acredito, como preguei ontem, que a igreja ela passou pelo primeiro extremo, onde tudo era resolvido no espiritual. No espiritual. Só que tem pessoas que se desse um abraço e resolvia algo de 10 anos que ele tentou resolver orando e não conseguiu. Um abraço. Uma conversa de 30 minutos resolveria problemas que acampado 15 dias você não conseguiu resolver. Pastor, então eu não vou... Aí agora a igreja passa por outro momento difícil, que nada mais é espiritual. Já é tudo psicólogo, já é tudo tomar um remedinho aqui, ficar bem. Não. Então, o equilíbrio de entender que existem assuntos e áreas que são resolvidos de maneira espiritual e tem assuntos e áreas que são resolvidos com ajudas, com conselhos, com uma humildade de você dizer assim, cara, eu preciso resolver isso. Então, nós precisamos ter esse time do que é espiritual e do que pode ser resolvido de maneira mais simples. Não adianta. É poupar até esforço, né? Tem uma que é clássica. A pessoa usa o cartão o mês inteiro, quando vira o mês, o diabo tá furioso, porque... É o devorador. Cara, tem um irmão, vou te cortar rapidinho, mas teu irmão que ia cantar lá na igreja onde eu era, que a gente morreu com isso. O irmão foi cantar uma vez e contou um testemunho antes de cantar. Ele falou assim, cara, tô com a fatura do cartão R$7.000. Sim. Eu trabalho em determinado lugar, senão vai acabar sabendo que é ele. Eu ganho R$2.000. Sim. Aí eu já fiz as contas. A igreja não percebeu, a igreja deu glória. Eu fiz as contas, falei, cara, o cara ganha R$2.000, a fatura tá R$7.000. Aí ele falou, mas eu consegui pagar esse mês para a glória de Deus. E pum, a igreja... Aí o irmão veio no mês seguinte, contou a mesma história. Eu falei, não, esse irmão... Ele falou no final, mês que vem tem mais. Ele falou no final, mês que vem, eu falei, ué. Então assim, eu pensei, pô, esse irmão tá gastando o cartão errado. Tá botando a culpa em Deus. E isso acontece não só nessa área, mas em muitas áreas da vida das pessoas, elas levam para esse lado. Quando elas resolveram de uma maneira mais simples, se corrigindo, se poupando, observando como é que ela está gastando. Então, assim, a galera tem que começar a medir o que é, o que não é, o que dá para resolver, o que não dá. Claro, como eu preguei ontem eu trouxe pelo lado espiritual, tem assuntos que só são resolvidos com oração, num culto.
com propósito, com Deus, mas tem assuntos que você não resolveu ainda porque não tomou uma atitude aqui no campo natural, de ligar para alguém, de falar, cara, vamos resolver, de dar um abraço, de cortar alguns gastos. Nem tudo é o diabo, tem coisas... Eu digo isso até com receio. Mas na vida de algumas pessoas o maior problema não é mais Satanás, é a própria pessoa. Que descontrola, que não pensa. Se contra ele nós já temos toda a receita, resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Se nós já temos domínio contra o diabo, quem precisamos dominar agora? Nós A mesmos. gente. É forte. Você pode estar perdendo para você mesmo colocando culpa no diabo. Eita. Então você tem que ter esse filtro, né? Tem que ter essa mentalidade. É forte, né? E nós somos Muito bom. corpo, alma e espírito, né? A Bíblia fala, o Deus de paz os santifique em tudo. Corpo, alma e espírito, né? A gente precisa ser santificado em todas as áreas, né? A gente acha, como a gente estava falando aqui, né? A gente só, somos santificados espiritualmente. Eu oro, vou em milhões de consagrações. Mas você não percebe que às vezes tem um problema na família, que é um problema como se fosse seu. Você que, sua ausência está gerando esse problema, né? Igual eu vejo pessoal com filho, né? Ai, meu filho está endemoniado. Não, seu filho não está endemoniado. Às vezes seu filho precisa de atenção. Precisa, né, de um tempo de qualidade, precisa sair, precisa ser ouvido, precisa ser amado. Então, assim, realmente eu vejo que as pessoas, elas acham que eu acho que as pessoas se sentem também superiores por serem espirituais. Então, eu não preciso de mais nada disso. Se eu sou espiritual, isso aqui fica pra lá. Eu não preciso dar atenção pro meu marido, eu não preciso, como se for, né, administrar meu dinheiro, eu vou dar o dízimo, então eu vou prosperar a qualquer custo. Não é bem assim, né? Existem leis espirituais e a Bíblia é um manual, né, cara? A Bíblia tem estratégia Fé e prática. tudo, né? Você vê que na Bíblia a gente tem... Fé e prática. A gente tem Deus ensinando a respeito do casamento, ó. Homens, amem as suas esposas. Mulheres, sejam submissas. Filhos, né, submissas aos pais. Pais, não irem vossos filhos. Então, assim, você vê que Deus está dando instrução. Ó, o contexto familiar, vocês vão agir assim. No dinheiro, vocês vão agir assim. Pro culto tem conselho para tudo. Talvez, por exemplo, Provérbios. Ninguém quer ler Provérbios, né? Que é só pancada uma atrás da outra. E são conselhos pro nosso bem. Só que, como você falou, aí tem outro lado. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. O cara, pastor, infartou. Nunca fez um exame de sangue. Nunca se cuidou, nunca fez um exercício. Vai falar que é o diabo. Come pizza de manhã, tarde, de noite. De madrugada come um hambúrguer artesanal. De manhã come um cachorro quente gigante. Então, assim, são coisas que parecem distantes, mas estão próximas da gente. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Então, ter esse equilíbrio é tudo para a nossa vida, né? Inclusive, falando de equilíbrio, o senhor que é pregador e tá toda hora saindo, pregando para lá e para cá, como é que é exercer esse equilíbrio, né, diante dessa agenda lotada, né, dessa correria do dia a dia aí, no geral, né, porque o equilíbrio com a família, né, o equilíbrio com o corpo, como você mesmo falou, porque se você, né, é um pregador, aí quero saber de você, né, mas se a pessoa sai pra lá, pra cá, toda hora janta, toda hora uma picanha, glória a Deus por isso. Eita, mistério. Hoje, gente, toda hora queria levar ele pra almoçar, ele rejeitou, tá vendo? Nem sabe o que vinha, nem sabe o que vinha. Vai ter outra oportunidade. Com certeza. Mas como exercer isso, mano, esse equilíbrio no meio dessa rotina? Até no seu relacionamento com Deus, né? Sim. Então, esse equilíbrio a gente vai ganhando com tempo, né? Com maturidade. Pregando sempre. E aí você não pode entrar no automático daquela coisa de já estar acostumado a fazer. Você tem que ter equilíbrio para isso, para a leitura. Eu acho que um dos maiores desafios para um pregador hoje é ler a Bíblia sem querer extrair dela mensagens. Isso é forte. Isso é muito difícil. Porque se o pregador for ler a Bíblia sempre para pregar para alguém, quando é que ele vai ser edificado? Quando que ele vai pregar para ele, né? E quando tem o time do que a mensagem é para você e quando ela serve para a igreja? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que todo pregador precisa. Isso é legal, hein, cara? Porque ele precisa também ser abastecido, sentar para ouvir, como eu faço. Pelo menos todo mês eu sento para ouvir meu pastor Silas na Santa Ceia, meu pastor Bruno na Santa Ceia. Sentar para ouvir, para ser edificado. Ter tempo para a família, nós sempre tiramos um dia da semana, que é, no caso, ninguém mexe por esse dia nosso, aí cada um escolhe onde quer lanchar, um filme para assistir.
Nós sempre temos esse tempo de qualidade. O Telzinho vai no futebol comigo, a Maitê sai com a mãe dela. Então a gente sempre tem um tempinho para fazer alguma coisa. Quando eu viajo, por exemplo, eu fiquei 20 dias pregando na Europa. Tava louco para voltar para casa. Né? Saudade, né, mano? E aí quando voltamos, uns 5 dias foi só para eles. A gente conseguiu sair, se divertir, brincar. Então assim, tem que ter esse tempo. Porque nós que estamos no altar, exercendo esse ministério, se entregando, não dá para negligenciar também a nossa família, que é a coisa principal. Alguém que tem o altar, que está visivelmente no altar e tem a sua família quebrada, ele perde a credibilidade com Deus e com os homens depois de um tempo. Então é necessário a gente ter esse equilíbrio, essa maturidade, essa consciência do tempo que você tem para remir para as coisas de Deus e para a sua casa também. Uma organização, né? Basicamente. Eu percebo que você falou muito aí. A gente tem um dia da semana com a esposa. Então, vocês são organizados. Eu acho que o que falta aí, tá vendo? Vocês estão ouvindo aí, você que tá aspirando o ministério, né? Primeiro que você, no podcast anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste. O pastor Clésio já dá-lhe uma para quem tá aspirando o ministério, que não é isso tudo, né, Miguel? Acho que tu pode falar um pouco disso também, né? O pastor Clésio falou assim, cara, olha, ministério não é isso tudo, a galera vê avião, a galera vê hotel, a galera... Essa é a menor parte. Mas não vê o... que é esse lado que a galera não vê, Miguel? O que você pode dizer aí que... Eu acho que é melhor nem falar, senão eles não vão nem querer entrar. É até bom tu falar, porque o que acontece? A galera vê muito realmente... eu ouvi uma pessoa falar isso esses dias. A galera não quer mais ser jogadora de futebol. Agora todo mundo quer ser pregador. Eu falei, gente, que isso? Não é possível. Porque a gente tá falando de um ministério, tá falando de algo divino, não é algo terreno. Primeiro que é vocação. Você não pode se candidatar. Chamado de Deus. Pegou, né? Ou Deus te chamou ou não chamou. Segundo, que o chamado na nossa vida não é aquilo, deu tudo errado, então vou partir para o ministério. Forte, é. Deus só chamou na Bíblia e a maioria dos caras que ele chamou estavam bem-sucedidos. Cara, é verdade. Vamos para a Bíblia? Abraão. O pai de Abraão era rico. Abraão tinha uma estrutura familiar. Porque seria cômodo Deus chamar Abraão quebrado. Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Abraão tinha uma estrutura para seguir, tanto profissionalmente quanto na sua família. Teve que romper. Quando Deus chamou grandes homens na Bíblia, eles estavam exercendo alguma função. Todos eles. Davi apacentava ovelhas. Moisés, segundo Hebreus, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ele tinha alguma riqueza, no mínimo, ele tinha no Egito, Moisés. iPhone ele tinha. Uma coisa ele tinha lá, pode ter certeza disso. Eliseu, os bois, não eram poucos. Quando Cristo chamou a Pedro, a rede dele já estava cheia. Ele largou tudo lá para seguir Jesus. Então, assim, não pense, se tudo der errado eu vou ser pregador. Irmão, esquece isso. Deus pode te chamar no auge da sua vida profissional. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes. E é aí que se chama a renúncia. Porque o cara que não deixou nada, ele não tem como falar sobre Cristo. O cara que não renunciou nada, o cara que não deixou nada para trás, ele não tem o que falar. Acredito eu. É uma regra. Você deixou o que para trás? Deixei nada. Não é possível que Deus... Eu concordo. Na Bíblia, homens de Deus foram dessa maneira que foram chamados e levantados. Eles renunciaram a alguma coisa, a algum momento da sua vida, eles deixaram alguma coisa para trás para seguir a Deus, para seguir a Cristo, e então viver o que Deus tinha para eles. Então, pode ter certeza que o chamado de Deus ele envolve muita renúncia para a sua vida. Renúncia de tempo. Como eu disse aqui, eles compravam as coisas, eu estava comprando livro, passava o dia inteiro em casa estudando. Não pense que é só avião, que é... Era souber que é de verdade. Vai desistir na hora, né? Dormir em rodoviária. Eu, quando comecei a pregar, eu trabalhava de carteira assinada. Eu ia pro centro da cidade, central do Brasil, com um terno no cabide, a mochila nas costas, a marmita dentro da mochila. Quando dava 18h45, me arrumava dentro do trabalho, pegava o trem em Japeri para algum lugar e ia pregar.
Até no passado, ficava o dia inteiro assim, ó, passadinho lá no almoxarifado da empresa. Depois eu ia pregar. Tinha casa para cuidar, tenho casa para cuidar, então tinha que trabalhar de alguma maneira. Começou assim. A galera acha começa que no aeroporto. Comecei hoje, amanhã eu tô no aeroporto Latam, Gol Azul. Esquece, tá né? Assim. Não, e fora também, pastor, eu percebo que também há algo espiritual, né? Eu acho também que a gente, como você falou, né? A gente tá no outro extremo, né? A gente naturalizou tudo, né? E o pregador, ele não é só um pregador, ele é um ministro, né? Até eu falo isso, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que nós somos ministros, né? O pregador não é um pregador igual é um professor, igual é um médico, igual é um artista, né? Um jogador de ele futebol. tá ali mexendo no mundo espiritual. Ele tá ali libertando vidas, cativos. Às vezes uma palavra, como você até falou ontem, né, no culto, uma palavra que você vai liberar, que você, né, vai estar ali naquele dia pregando, vai libertar alguém que tá encurvado, que tá travado. Como você pregou, né, ontem sobre a mulher 18 anos, oprimida por aquele espírito sobre a vida dela, encurvada. E aí, com um dia, uma palavra liberada, aquilo é livre, é liberto. Então, assim, tem um peso também espiritual, né? Sim. Tem que ter uma preparação. A investida contra os ministros é muito mais pesada, né? Por quê? Porque, por exemplo, quantas vidas ontem foram tocadas? Não estou falando que foram salvas. Que foram tocadas e nós não sabemos. Quantas? Que estavam ali, de alguma maneira foram libertos, mesmo já sendo evangélicos, por aquela palavra, falaram assim, não, vou começar minha semana diferente, vou reagir. Quantas pessoas, quais são os frutos da palavra de ontem que vão aparecer? Eu não tenho como contar. Então, qual é a proposta do maligno? Calar minha voz. Porque eu não sei quantas pessoas foram alcançadas ontem. Então, o mundo espiritual, ele se move dessa maneira. Ele não quer que você seja usado porque ele sabe que a potência que você pode ser nas mãos de Deus é muito grande. Então, a gente não tá ali como popstar, estrela, vamos ali, vamos pregar, coisa linda. Não. A investida, o contra-ataque vem, e não só contra a nossa vida, contra a nossa família. O inferno não fica satisfeito com tudo aquilo que está acontecendo. Então, é o que eu sempre digo, com certeza o pastor Clésio também foi muito usado por Deus aqui nesse podcast, para falar... É bom que você esteja preparado para tudo aquilo que o ministério envolve. Essa parte que a galera vê é o mínimo. É a menor parte do que acontece. O tempo de renúncia ninguém vê, o tempo dentro de casa com a sua família ninguém vê, o tempo que você está batalhando no mundo espiritual ninguém vê. São coisas terríveis. Tem demônios territoriais que atuam em cidades, em países, em estados. E você luta contra tudo isso para que vidas possam ser alcançadas. Então, que você tenha essa maturidade de entender que envolve muito mais do que somente o Instagram que você acompanha, o TikTok que você vê. Tem muita coisa por trás ainda. E tudo na vida, né, Miguel? A gente está abordando aqui o assunto do ministério, mas se alguém almeja ser um empresário e vê um empresário no Instagram, de sucesso, andando no seu carrão, né, na sua casa grande, big... e acha que, não, quero ser um empresário do dia. Tu não sabe o que esse cara padece, né? Não sabe o que esse cara sofre, não sabe como ele trabalha. Ele não tem salário. Não tem salário, exatamente. Isso todas as áreas, né? Um médico. O cara ficou lá 10 anos estudando, igual um doido, sem dormir e tal, vira plantão. E as pessoas acham que é simplesmente... História, né? Mas também, né? Também não, é difícil. Quanto que ele ganha no plantão? Mas o cara não sabe o que ele passou para chegar até ali, meu. Isso aí. E uma coisa que você falou muito interessante. Vale a pena destacar. Você falou que as pessoas veem, né? O carro das pessoas, a casa. Cara, não todos, mas muitos casos. Nem tudo que você vê na rede social é uma verdade. Opa. É forte, é verdade. Pega isso aí, Vaso. Nem tudo que você vê na rede social... Às vezes aquele carro é alugado, aquela casa é emprestada e o cara tá vendendo curso para que você possa... E uma galera se frustra justamente nisso. Ele mesmo não ganhou nada com o método dele. Ele tá ganhando com o curso que ele tá vendendo, né? Você acha mesmo que para ter um carro daquele, uma casa daquela, é só comprar um curso de R$60? Comprou, já fácil, todo mundo seria rico, geral irmão. andando de carrão, Então, assim, é o que disse o salmista, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, meus pés quase desviaram. Quando você começa a olhar para os outros e se comparar com os outros, você começa a se quebrar por dentro. Uau! Seja feliz e satisfeito com o que você tem.
Glória a Deus. É isso Com aí. o que Deus tem pra sua vida. Ah, mas fulano. Ah, mas ciclano. Comece a olhar para o que Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida. Não se iluda com as redes sociais de ninguém. Não pense que é regra, tem que ter, tem que chegar. Não. Viva o que Deus tem para sua vida. Eu te digo isso. Talvez você esteja vivendo o auge da sua vida com Deus e eu não estou sendo grato por isso. Nossa, é forte, né, pastor? E também, isso não significa ser conformado, mas como você falou, né? Ser contente, ter contentamento, né? O apóstolo Paulo fala, né? Eu aprendi... Querer mais, nós sempre vamos querer. Mas seja grato, seja feliz com o que você já tem. É isso que diferencia muitas pessoas. Não, pastor, o senhor já chegou onde quer chegar? Não, mas sou grato. Uau. Isso aí. Glória a Deus. Não, e o que me chamou a atenção também no que tu falou, isso não é regra. Isso pra mim foi forte. Não é regra. Porque a galera acha que é regra, mano. É plano de carreira. Eu vou... Não pense que é assim. Deus tem algo personalizado pra cada um, né, mano? Cada um. Assim como você tá olhando a vida de alguém falando, caramba, alguém tá olhando a sua vida e falando, poxa. É verdade. Queria ter essa vida. Às vezes, a gente tá até falando sobre isso antes de subir, né? Às vezes o cara milionário, tá cheio de carro, cheio de casa, e você olhando pra ele, querendo ter o que ele tem, e ele tá olhando pra você, querendo ter a paz que tu tem. Rapaz, tem gente que não consegue dormir. Tava até falando com o Diogo antes de começar o podcast. Mas eu tô igual o salmista, deito rapidinho, pego no sono. O Senhor tá comigo. Então, assim, seja grato com aquilo que você já tem. Não se compare com a vida das pessoas, com o que as pessoas têm. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida delas. Mas fique feliz com aquilo que você já tem. Claro, sonhe, projete, mas seja satisfeito com aquilo que você tem. Feliz, grato. O salmista falou isso, né? O Salmo 23, né? Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Justamente isso. Por causa do pastor, né? É ter ele. Quem tem ele já é grato. Tem gente que pagaria pra ter a paz que você tem e não consegue ter, né? Mesmo tendo muita coisa. Então não se iluda com rede social, não se iluda com postagens. Foque em Deus e Deus ele vai te honrar da maneira que ele pode. O apóstolo Paulo fala, né? Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, né? Que como ele falou, né? O contentamento é sobre o pastor, né? Sobre quem tá sobre a sua vida, né? Não é sobre o que você tem. Tirar o pastor já era. Onde você está, né? O apóstolo Paulo fala, eu já tive muito, já não tive nada. Já tive fome, já comi banquete, mas eu aprendi a ter contentamento, né? Ter alegria. A graça dele é suficiente, né? Então a gente precisa encontrar em Cristo, né? Eu sei que muitas pessoas, talvez você esteja buscando, né? Esse contentamento em muitas coisas. E talvez. E é interessante, né? A gente ouve alguns podcasts de alguns empresários, a gente ouve muito eles dizerem assim. E depois que você ganha dinheiro? E aí? Cadê você vê que aquilo não te contenta. E depois que você casa? E depois que você viaja? E depois que você anda de avião? Até porque a gente coloca isso como, né? É tudo na nossa vida, mas e aí? E quando você alcançar tudo isso, onde vai estar teu contentamento? Fica só aumentando a régua? Nunca vai ter fim. As pessoas caem nesse limbo, né? Nessa depressão, nessa ansiedade, nesse lugar de sofrimento, porque elas não encontraram algo que seja capaz de satisfazer as reais necessidades dela, que é Cristo. Então, assim, se você tem Cristo, isso é suficiente. Às vezes a gente tem Cristo e a gente quer ter muito, como você falou, né? Quer ter mais. A gente não é contente em Cristo. A gente precisa encontrar esse contentamento nele, né? Nós temos que ter sonhos. Por exemplo, isso aqui, meu telefone. E essa marca aqui, toda hora lança um telefone novo. Toda hora. Acabou de lançar mais um. Feião, inclusive. Eu gostei. Isso aí eu não gostei. E a galera, a câmera mudou de lugar, eu quero. Agora mudou a cor, a laranja, eu quero. Sendo que isso aqui me atende perfeitamente. Só que a galera, na ânsia do querer ter, toda hora. Porque tem que ter, tem que mostrar, todo mundo tem. Eu tive a honra de conhecer alguns países agora, né, pregando. Portugal. Eu vi lá, eu acompanhei. As fotos e tal. Tem uma hora que tava enjoado de Londres. Tava saudade de Rio de Janeiro. É até difícil falar, é até engraçado falar isso. Mas por quê? É para que você entenda, é o que ela falou justamente. E quando você chegar lá, e aí? Cara, isso é muito forte. Ninguém pensa nisso, não. Ninguém pensa. Só em chegar. Eu vou ter. Aí quando você tiver, você vai dizer assim, tá, era só isso. Agora, com Jesus, tu não tem como. Irmão, com Jesus você tá quebrado, duro, não tem do futebol pra inteirar, você tá alegre. É isso.
Já tive experiências com Deus, momentos com Deus, de você não ter muita coisa, mas você ter Deus na tua vida já é o suficiente e é o suficiente de verdade. Mesmo, né? Você fica em paz. Irmão, quando você conhece um crente que tem Deus, tu sabe que ele tá na luta, mas ele te constrange. Você tá bem? Só vitória, vai melhorar. E às vezes você sabe que o cara tá na prova, mas o cara tá tão em Deus. É aquilo que a Bíblia diz, a paz que eu vos dou, é a paz que excede todo entendimento. Então só Deus pode te dar essa paz e esse contentamento. Busque a Deus e você não vai sentir falta de nada. Muito forte. Eu quero pedir para o pastor Miguel deixar uma mensagem final, né, para o nosso público. Mas antes disso, agora, pastor, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Cris, você consegue colocar para mim aí na tela? Gente, essa aqui é a CLS Import. Vocês não estão entendendo. Tudo que você precisa de produtos Apple. Estou falando de iPhone 17, depois que lança o 18, tem o 18 também. Apple Watch, MacBook, iMac. Pode aí pensar fone da Apple. Tudo que você... Tem aquele Vision Pro também, né? Que é aquele que tu coloca aqui na cara, aquele troço diferentão. CLS Import, galera. Chama Claudinho. ele lá. Aí, ó. Claudinho. Todo mundo conhece, porque é de confiança. Olha o homem aí. É de confiança. Segue eles lá, @cls.import. @cls.import. Ele faz também o upgrade, né? Faz upgrade. Você tá aí com o teu... Ó, pastor, vai ter que trocar o teu, né? A gente tá falando sobre isso. Daqui a pouco eu troco. Tá muito caro, Claudinho. Vai abaixar o valor. Já, ó, ele faz upgrade, você deixa o teu lá. O teu é o 15, quero pegar o 16. O teu é o 14, quero pegar o 15. Deixa lá o 14, né? Dá a diferença e pega o 15. @CLS Import o Instagram deles. O WhatsApp deles é 21 96 412 5745. 21 96 412 5745. Quero falar também do Lanches.oficial. Vocês não estão entendendo. Agora. É a melhor coxinha do Rio de Janeiro, meu camarada. A melhor coxinha do Rio de Janeiro. Por que não tem uma coxinha aqui pra mim? Ô, Josué. Olha, pastor Josué. Pastor, tu tem que ajudar a gente, Segundo podcast, pastor, tá demais. Josué, não tem uma coxinha, Josué? Sério? Eu vou ter que ir no Procon? Não tem uma coxinha aqui pra mim? Tá vendo aí, Josué? Tu tem que mandar a coxinha pra próxima. É a melhor coxinha da região. Você que quiser fazer um evento, uma festa, não sei o que você quer, uma festa pro seu filho, um evento, chama eles lá. Segue eles no Instagram, lá tem todas as informações. Lanches.oficial. @lanches.oficial. Você também quiser ser franqueado, gente, olha só. A melhor forma de empreendedor para empreendedor, a melhor forma de você empreender hoje é você comprando um negócio já com o modelo pronto. Olha aí. Para tu não ter que fazer um modelo de negócio, depois montar um plano de negócio. Você já ganha isso tudo pronto. Todo o modelo de negócio, todo o modelo da franquia, como prospectar clientes, como treinar a equipe já treinada. Enfim, você já vai estar com o modelo pronto, vai investir tua grana, vai fazer seu trabalhinho e a sua chance de rentabilizar, de ter seu investimento ali rentabilizado vai ser muito melhor. Então chama eles lá, Lanches.oficial. Monte a sua franquia. Precisou de algo, coxinhas pro seu evento, salgadinhos pro seu evento, Lanches.oficial. Miguel, pastor Miguel, por favor, deixa a sua mensagem final pro nosso público aí. Antes de você deixar a sua mensagem final, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que ontem, deve ter sido uma correria. Foi demais. Né? Você pregou, depois ainda foi assinar lá os livros ainda, deve ter chegado em casa tardão. Então, muito obrigado, irmão, de coração mesmo, por ter aceito esse convite, de verdade. Agora deixa aí sua mensagem final para o nosso público, por favor. Agradecer a Patrícia Podcast pelo convite, entre tantos homens e mulheres de Deus que aqui vêm e que ainda virão, para a glória de Deus. Amém. Agradecer por ter aberto espaço aqui para poder falar um pouquinho da minha história e poder falar um pouco sobre as coisas do reino. Deus abençoe você, que você permaneça crendo naquilo que Deus te disse, permaneça crendo que as promessas estão de pé e que você fará a sua parte para que você possa vivê-las, e acredite, Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Creia, se aprofunde nas coisas de Deus, porque eu creio que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que está falando para você e para a sua casa. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe vocês. Pastor, deixa também pro pessoal onde eles te encontram na sua rede social. @PR Miguel Viana. Vai lá. YouTube ainda tô terminando de finalizar aqui com um rapaz. Tô preparando uma página no YouTube legal para subir meus vídeos, mas top. Instagram PR Miguel Viana. Vai lá. Vai te abençoar poderosamente, eu creio. Amém, glória a Deus. E é isso, galera.
você seja abençoado por essa palavra. Compartilha com alguém. Compartilha, curte, comenta. Como a gente disse, o YouTube vai entender que isso é relevante, vai entregar para mais pessoas e você vai estar abençoando a vida de outras pessoas também. É isso, galera. Tamo junto e até o próximo Patrício Podcast. Deus te abençoe.